tem uma história que é muito motivadora de esperança. Essa história é de um cidadão chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela, você sabe que onde ele nasceu, num país onde os negros de nada tinham direito, Rayane Portela. E ele, mesmo assim, ele foi petulante, ele teve fé e esperança. Ele persistiu, estudou e conseguiu ser advogado num país onde os pretos não podiam quase nada. E ele, por entender que estava formado, ele por entender entendeu que a graça que ele tinha que fazer era trabalhar em prol do povo da humanidade, principalmente do povo da África do Sul, que foi onde ele nasceu. O governo, de olho nele, viu que ele era muito inteligente, viu em Nelson Mandela um grande perigo. Esse homem é muito perigoso ficar no meio do povo, porque ele é um cara muito inteligente, é um cara sábio, ele tem os talentos dele, e ele vai fazer com que as pessoas, Renan Costa, fiquem contra a gente, né? Então esse era o medo do governo. E o que o governo fez? Mandou prender Nelson Mandela, sem grandes motivos, só para se livrar dele. Nelson Mandela que recebeu, aí vamos contar, né? Ele foi preso, passou 27 anos preso. 27 anos preso. Gente, segundo os historiadores, que eles, né, o pessoal lá da África do Sul não quiseram mostrar, mas segundo os historiadores, o local que ele ficava, vou dizer, a minha altura é mais ou menos 1,70 m, certo? Então, o local que ele ficava era em média 1,5 m, mais ou menos isso aqui. Então isso quer dizer o quê? Que ele não podia andar em pé normalmente na prisão que ele ficava, no quarto que ele ficava. E Pimenta, e Nelson Mandela não desistiu, ele tinha esperança. Mas sabe quanto durou? 27 anos de cadeia nesse homem. Esse homem sendo perseguido. Fizeram várias propostas para que ele saísse dali, mas ele teria que ficar calado, ele teria que mudar de país, ele teria que isso, teria que aquilo. Ele não topou, Igor. Ele não topou porque a esperança dele era ver o povo da África do Sul liberto, com todos os direitos, com direito à escola, com direito à alimentação, direito à casa, moradia, essa coisa toda. Principalmente direito à segurança, porque o preto não tinha naquele tempo. 27 anos presos. Mas o mundo começou a entender a filosofia, a ideologia de Nelson Mandela e ele foi solto, depois de 27 anos preso. Ele ganhou 250 prêmios e decorações, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz. Em 1993 ele foi prêmio Nobel da Paz, Eugênio Moraes. Ele, Nelson Mandela, um senhor simples, de uma terra muito simples, muito humilde. E depois que ele foi solto, 4 anos depois que ele foi solto, ele conseguiu ser o presidente da África do Sul. Olha só o tamanho, a valiosidade que é a esperança. Quem teria essa esperança como esse homem teve? 27 anos preso, gente. É a metade do que eu tenho hoje de idade. 27 anos. Na cadeia, sem dever nada, só porque tinha esperança, tinha sabedoria, tinha inteligência, e não aceitava aquilo que estava fazendo com o povo da terra dele. Como ele sabia também que no mundo existia países iguais ou piores do que a África do Sul, e ele lutou pelo apartheid, para que brancos e negros tivessem os mesmos direitos. Tire o sangue de um branco e tire o sangue de um preto, que eles vão ter as mesmas composições. O que vai mudar se ele é A, se ele é B, se ele é AB, se ele é O, ou se é positivo ou negativo. Mas vai ter as outras substâncias, são as mesmas. Eu sou A positivo. Se pegarem o sangue, que eu não me considero branco não, mas se pegarem o sangue do negrinho, que ele é tão negro que parece ser azul, se tirarem dele, se for A positivo, e se eu estiver precisando de sangue e botar o sangue dele em mim, eu vou viver, eu vou sobreviver, eu vou ressuscitar.
Então por que essa confusão, né, que esse mundo faz ainda com essa história de cores? Quando o cara é importante, como o Pelé foi importante, o Pelé foi uma pessoa importante, foi uma pessoa famosa, que a gente já falou sobre isso, de esperança, aliás, estamos falando de esperança, de pessoas importantes, de pessoa famosa. Foi importante porque fez com que o Brasil ganhasse alguns prêmios, fez com que o Brasil fosse conhecido lá fora. Eu acho uma coisa muito bonita no Pelé, que ele nunca fez propaganda nem de cigarro e nem de bebida. Eu nunca vi ele fazendo essas propagandas. E com certeza talvez cantaram ele muitas vezes, mas ele não quis, Francisco Rimpado. Não quis. Então ele é importante. E ele é famoso por quê? Porque ele é conhecido pelo mundo, pode-se dizer. Eu tenho certeza que se você estiver num país em guerra aí e o cabo mostrar um riflezão, sei lá, não sei nem o nome dessas armas, uma arma pesada para você, quando for atirar, se você gritar Pelé, 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 o cara vai entender, esse cara é brasileiro. Esse cara não posso matar ele porque ele não está fazendo parte aqui da guerra. Porque o cara que está guerreando, ele vai matar quem estiver na frente dele, que ele achar que foi adversário dele. Mas se gritar Pelé, tudo bem. Então Nelson Mandela, meu amigo, 27 anos preso. Quando solto, 4 anos depois, presidente da África do Sul, né? Que bacana, que legal, é um negócio impressionante. Um homem de tanta esperança, gente, que quando foi preso jovem, a mulher dele foi morta, né? Aliás, mataram o filho dele para poder fazer chantagem com ele. 2 mulheres que quando ele foi preso, ele tinha a mulher dele, ela desistiu dele porque pensou, não, esse aí não vai sair nunca mais, arrumou outro. Depois lá na cadeia ele arrumou uma outra mulher, a mulher também não quis mais. Depois ele arrumou uma outra e deu certo. E tinha 2 carcereiros que ficavam com ele, porque tinha que ler todas as cartas que vinham para ele. E tinha, Luiz Filho, algumas cartas, né, que era escrita no linguajar próprio de Nelson Mandela. Então, para eles saberem o que estava escrito, não era qualquer um que sabia, não, que conhecia aquele dialeto, não. Então tinha 2 carcereiros. Agora veja só, gente, é de arrepiar, é de chorar. O que fez Nelson Mandela quando ele foi solto, 4 anos depois, presidente da África do Sul. E os presidentes, quando iam se apossar, eles tinham o direito de colocar 2 pessoas, um do lado esquerdo e um do lado direito, como uma das pessoas mais importantes que ele tinha na vida dele. Olha só, quem você colocaria, hein? Se você chegasse a ser presidente de um país como a África do Sul, que poderia botar uma pessoa à esquerda e outra à direita, pessoas que você ama, que você respeita, que você quer ver o bem dessa pessoa. Imagine quem foi que Nelson Mandela colocou no lado esquerdo, no lado direito dele. Você colocaria quem? Sabe quem Nelson Mandela colocou? Os 2 carcereiros que ficavam com ele lá no cárcere. Ele não tinha mágoa deles. Ele não tinha raiva deles. Porque eles sabiam que eles estavam ali para prestar um serviço. Ele estava ali como um profissional mandado para fazer um serviço. Mas os 2 carcereiros, gente, amavam Nelson Mandela. Tinha o maior respeito, o maior carinho por ele. E para ele conseguir ir mesmo perto do que os carcereiros fizeram, foram os 2 carcereiros que ficaram ao seu lado, esquerdo e direito, no dia da comemoração dele como presidente da África do Sul. Morreu aos 95 anos, em 2013, foi um grande homem. Mas a vida prossegue, né? A vida prossegue. Então eu estou contando para vocês um grande exemplo de esperança. Muitas vezes passamos por momentos difíceis. Quem não passa por momentos difíceis? E achamos que nossa vida não tem solução. Tem solução. Agora para você tem que ter o combustível, que é a fé, esperança e a caridade.